Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Se a gente se organizou direito, este está saindo no meio do carnaval, não é isso? É isso aí. É um baile, então faz todo sentido ser no meio do carnaval. Conte-me qual a sua fantasia. Minha fantasia é que eu tô em Salvador, minha querida, correndo atrás do trio. Parei pra Melhor gravar, momento. mas tô Uhum. na minha amada Só para bater o Salvador. papo aqui. Legal. Exatamente. É Muito isso, é bom. livro e folia, tudo junto. Combina super, inclusive. Exato, pô, com certeza. Melhor coisa que tem. Cara, eu ia fazer a gótica de Goiás, né? Eu já tinha tudo pronto na minha cabeça. E aí eu comprei a base branca para fazer o gótico. Só que eu já uso as bases mais claras, e aí não deu uma diferença muito grande. Então, vocês vão ganhar realmente a hipster de São Paulo, vegana, coisas da terra, namastê. É o que É tem para isso. hoje. Foi o que deu para fazer no espaço de tempo que a gente tinha entre trabalho, vida e tudo mais. E ler os livros, né? Que a gente lê os livros para falar, então. É, É todos isso, os gente. livros orgânicos, né? Orgânicos, da terra. Sei. É, é isso. Que é Bom, só o que eu aceito. Eu vou ter que tirar o óculos porque eu não tô enxergando porra nenhuma. Então, assim, não dá nem pra manter. Eu vou deixar aqui em cima. Ai, meu Deus. Essa peruca enorme, pesando 25 quilos na minha cabeça. Olha, caindo. Pronto. Vai ser assim hoje. O estilo. Tá bom? é. Fechou. Então, vamos lá. Quem nunca assistiu um baile? A gente já tem dois. Esse aqui é o terceiro, né? Que a gente tá fazendo. Para vocês entenderem a dinâmica, se vocês ainda não assistiram, a gente escolhe um tema completamente aleatório. O tema desse baile hoje é presidente. E aí eu escolho um livro interpretando esse tema, o Caio escolhe um livro interpretando o tema, nós lemos os dois livros e a gente vem aqui contar para vocês o que a gente achou. Não é isso? Exatamente isso. E eu não vou tirar meu óculos porque meus olhos Não, nesse momento mantenha, de mantenha. carnaval não permitem, né? Não quero passar um mau exemplo para as crianças. Não, Vamos que isso. vamos. Proteja os seus olhos. Isso aí. Pois muito bem. Presidente é um ótimo tema para a gente falar, inclusive no carnaval, né? Para quem diz que nada é político, tudo é político, inclusive a arte. Mas conta um pouquinho sobre a sua escolha e a sua interpretação do tema. Cara, eu pensei em tentar puxar alguma coisa para a realidade brasileira e nada mais Uhum. cítrico, ácido e por isso mesmo divertido do que Lima Barreto, né? Então, Sempre. pensando nas opções que eu tinha e que tinham a ver com presidentes, eu já fui logo nos Brusundangas, que é quando o Lima Barreto constrói esse país, Brusundangas, e ao longo de crônicas vai montando, né, esse país e falando de todos os aspectos dele. E o mais interessante para mim é que o presidente é o manda-chuva, né? Ele- o título dele é o título de manda-chuva. E acho. Ele não é o ponto central da narrativa, porém ele é o cargo executivo. Então tudo o que acontece, todas as artimanhas, os mecanismos giram em torno da figura executiva deste país e as suas regulações e interesses. E é isso, cara. Uma grande sátira, uma grande anedota de Lima Barreto, que eu acho que coube um pouquinho nesse tema tão espinhento, né? Para um carnaval. Então, eu podia ter Ele trazido minha monta. máscara de Trump, né? Ia servir super também. Também, né? Ele monta e desmonta o país também, né? Porque não É, tem, não sobra ninguém, basicamente, né? a Todo partir, mundo ali, a partir do um momento que por ele um. revela o que está acontecendo, ele, né, É, ele acaba inferindo dentro das suas artimanhas essas pitadas que acabam, essas pitadas de ácido que acabam corroendo, né, as estruturas desse formoso país. Ou o meu cérebro, nesse caso. é que é legal porque eu vi que é uma sátira da Primeira República que parece tão antiga pra gente, mas ali estão as sementinhas do que a gente vê ainda hoje, né? E aí fica muito claro lendo esse livro 100 anos depois, mais de 100 anos depois, que ele foi publicado em 1922, então a gente está falando de, vai, mais de 100 anos. Então acho que tá claro as sementinhas que foram plantadas desde aquela época em que a gente tentou ser um país sério,
até agora em que nós continuamos tentando ser um país sério. E algumas coisas melhoraram. Acho que a gente pode dizer isso com uma certa segurança. Por exemplo, ele fala da questão diplomática, né? Que a diplomacia é patética, a diplomacia de Brundtland, que realmente era patética. Mas a diplomacia brasileira hoje é muito reconhecida, muito forte. Inclusive, eu não sei se você viu, mas o presidente do Chile, o novo presidente do Chile, que é o Bolsonaro deles lá, disse, hoje falou uma frase muito emblemática, que é: se o Brasil está bem, o Chile está bem; se o Brasil está bem, a América Latina está bem. E é verdade. O Itamaraty hoje é uma força diplomática. Então, algumas coisas a gente pode dizer que melhorou. Mas tem algumas coisas ali que eu acho que é muito engraçado. Eu queria muito ter visto o Lima Barreto comentar tudo o que aconteceu nesse país desde então. Porque eu acho que ia ser muito bizarro ele ver algumas coisas e falar: não falei pra vocês? Eu falei. Eu falei que tava ruim. É, Os doutor, os doutor tá fazendo merda. Eu falei pra vocês. Faz 100 anos que eu avisei. A história do Orelha, né? Que a gente tá vendo os filhos de desembargador, de advogado, tudo saindo pela tangente porque conhece alguém que conhece alguém, que é muito próximo do poder, a proximidade do poder como um poder em si. É muito difícil ler Lima Barreto não ficar revoltada 100 anos atrás e hoje. pô, É um totalmente. poder. E eu acho que as semelhanças que a gente tem em relação a passado e presente, a que me pega mais, assim, é a questão do ensino superior, cara. Que são é uma questão de classe, né? E você vê que a classe médica, principalmente, apesar da democratização do ensino do Brasil, talvez, eu acho que é a maior rede pública das Américas de ensino superior, né? Você vê que, porra, a classe médica, classe dos doutores advogados, classe de engenheiro, cujo eu faço parte, mas deixa abaixo, eu só sou literatura. Isso não É, mudou nada, né? é a mesmíssima coisa, pô. É a mesmíssima coisa. Inclusive, você sabe, já te contei a história, eu acho. Eu trabalhava com alguns engenheiros e um deles tinha como engenheiro, assim, o primeiro nome. Você tinha que chamar ele de engenheiro e o nome dele. É, como se fosse doutor mesmo, assim, como se fosse um título honorífico. E é muito doido, né? Porque que bosta. Desculpem todos os engenheiros, mas, gente, pelo amor de Deus, né? É só uma profissão, amigo. A vida segue. Eu conheço muita gente que tá nessa profissão que gostaria de estar fazendo outra coisa, inclusive. Então, assim, é muito bizarro. Não só a questão do diploma, que era comprado, né? Ele fala que muitos diplomas eram comprados, que muita. E aí, falando de doutores, saiu as notas recentes do Enamed, você viu? Que várias E, escolas privadas de onde os pais mandam os filhos que eles não aceitam que são burros, nota um e 2 péssimos, assim, mas vão ser doutores. Estão aí com a roupinha branca, com o título, querendo ser chamado de doutor em todo lugar. É muito bizarro. isso aí. É Tem muito uma bizarro. dessas escolas, fica aqui no Hum, sul do estado, né, hum. essas faculdades de medicina. E ela é, tipo assim, a gente tá falando de uma mensalidade que já deve estar batendo, já no primeiro período, 10 mil por mês. Tirou nota Para baixo. 1, Aí tem o 5. material, aí deve ter um monte de coisa, deve ter Aí, equipamento que tem que comprar. aí. E assim, além da classe é, educada, né, que ele diz, ele também fala muito dos políticos, que na verdade essas duas classes elas se mesclam muito, né? Dos políticos que tem um ministro que ele escreve de uma forma muito boa, que é: o ministro se vê como um reflexo do país. Ele representava os doloridos queixumes dos humildes e os espetaculosos desejos dos ricos. Então é muito curioso, mas era um ministro que não fazia nada. Ele só aparenta... Era mais o aparentar ser do que ser, né, as coisas. Acho que é essa a É, ideia dos diplomas comprados e dos ministros bizarros. sim. Cara, assim, em muitos aspectos, né? Eu acho que quando ele elabora sobre arte, acesso à arte também, quando ele fala sobre o fazer literário, que ainda é muito dividido nas suas classes e nos seus centros, ele também acaba reunindo, né, aspectos que a gente leva em conta em relação à academia e à distribuição dessa parada.
E é muito doido ver que, na época do Lima, os bairros que concentravam esses doutores são os mesmos bairros, né, que hoje concentram no Rio de Janeiro. Então você vai em Botafogo, por exemplo, né, Copacabana, Ipanema, tem ruas que são consultórios, são tipo assim, você tem 5 consultórios de cardiologia, um do lado do outro, sabe? Quando você vai a Campo Grande, que foi um dos lugares que Lima Barreto viveu, que é para a Zona Oeste, bem afastado, cara, é difícil você encontrar um mísero cardiologista, assim, sabe? Na época que eu estudava em Santa Cruz, que é um bairro ainda mais longe, é o bairro que faz divisa com Itaguaí, já saindo do Rio de Janeiro. Eu estudei em Santa Cruz de 2018 a 2021. Serviços médicos gerais, assim, muito difícil, cara. Muito complicado, sabe? Todo mundo tendo que se deslocar uma vida para poder ter alguma parada de qualidade. Então, é uma, assim, né? Evoluímos em muitos aspectos, muita coisa melhorou, mas ao mesmo tempo é uma crítica muito forte mesmo sobre uma vida urbana muito concentrada com essas divergências todas e tal. Então, é, pô, é uma experiência que eu tenho um carinho muito forte pelo Lima e pela acidez dele, mas a reflexão que ele propõe e essa transposição que é natural que a gente faça de tempo acaba sendo algo muito desolador às vezes. Hoje eu tô no carnaval aqui, mas eu vim de semanas muito duras de trabalho e convivo de certa forma com isso todo dia, né? E é meio desolador esse reconhecer a falência do Estado brusundanguense barra brasileiro, né? Então é isso. A gente só pode realmente falar com o tempo atual, né? Porque ele fala muita coisa pontual. Ele não cita nomes nem nada disso. Mas, por exemplo, eu também pensei muito, a gente tem visto muito. A gente tá na fase de ver as casas dos ricos, né? Dos novos ricos. Sim, E me fez pensar muito essa questão de acesso à cultura, que mesmo quando, a gente já falou disso também nas nossas conversas, que mesmo quando essas pessoas têm dinheiro, têm meios e têm acesso, elas não usam isso para cultura, né? É o famoso a casa que não tem nada, não tem um quadro, não tem uma arte, não tem nada ali que ela saiba dizer porque aquilo inspirou. Não tem um livro, a gente falou disso também, né? Você vê os tours das casas, não tem um livro na casa que não seja decorativo, né? É muito doido como a cultura, às vezes, ela é tão cara para a gente conseguir acessar, mas quem tem dinheiro, ou o novo rico brasileiro, ele é muito pobre culturalmente, né? Não se aprende outra língua, não viaja o mundo que vai conhecer a Disney. É uma pobreza cultural muito grande. E me lembra muito a que a gente viu a casa, uma das casas do cara que pergunta assim: ah, rico gosta do quê? E era uma pergunta sincera dele. E aí põe mármore na casa inteira, sendo que nem é prático para a família dele, né? Fazer aquilo, o chão é difícil de cuidar, a família não. Então, assim, é muito deprimente, na verdade, você vê que a elite cultural que ele via 100 anos atrás é a nossa nova elite cultural agora, a elite do novo rico brasileiro, né? A gente foi de ter, eu não vou dizer uma elite cultural real, porque eu acho que isso é difícil da gente dizer, né? Inclusive no livro ele fala muito dos caras que copiavam a cultura samoyeda, os caras num calor do cacete, usando pele de sei. urso, de rena, uns puta do idiota, porque os samoyedas gostavam e analisavam os poemas que não tinham nada a ver com a gente, nada a ver com a nossa realidade. Então, eles preferiam importar a cultura do que investir na própria. É muito deprimente. E pior que isso, a gente vê que agora não só a gente importa a cultura, mas a gente importa uma cultura pobre também. Total, É a total. casa da Minnie, sabe? Cara, um bagulho que eu achei espantoso eu tô montando meu enxoval devagarinho, né? Juntando dinheiro para comprar minha casinha e montando meu enxoval. E aí, quando eu tirei férias, eu fui até. Não consegui ir até São Paulo, mas eu tirei 2 dias para ir até São José.
E aí lá em São José, uma cidade, apesar de ser uma cidade de interior, o interior de São Paulo tem cidades muito grandes e lá tem Tok-Tok, todas essas lojas, né? Eu descobri que existe o Sabor Livro, né? É uma caixa, pô. É uma caixa É uma caixa decorativa com com algum vários filmezinhos. clássico, um Moby Dick, É. em formato de livro que você coloca na sua estante ou na sua mesa para decorar. E eu fiquei assim, tipo assim, eu fiquei espantado, mano. Completamente Ah, mas é a espantado. metáfora perfeita. É o que vale ao embrulho e não o que tá dentro, porque o que tá dentro pode ser qualquer coisa. Então é a metáfora exata pro povo que compra esse negócio. É, é. E assim, né? Eu acho que um dos grandes trunfos do Lima é mostrar que essa falta de profundidade, ela é plenamente visível. Ela é esteticamente gritante, alarmante, né? Então são pessoas que elas não conseguem se reconhecer nos signos que elas ornam mesmo. E ver, ver que isso é, de certa forma, cíclico, né? 100 anos depois, mais de um século depois, a gente vê que isso é o que influencia ainda no Vorris desse país aqui. É doideira, assim, né? Na Desgostoso. na estrutura do livro, sim, por exemplo, ele fala muito pouco de religião, ele fala que não tem muito a dizer. Eu acho que hoje a gente teria muito mais Sim. para analisar, né, sobre a religião e o impacto dela na política, na economia, em tudo, nos costumes, em tudo. Acho que, é, infelizmente, ele não teve tempo de analisar isso, porque eu adoraria ver Lima Barreto falando do neopentecostal, Nossa, essa sim, droga do sistema brasileiro. Eu sim. adoraria ver, porque eu acho que o Lima tem esse dom de olhar a alma da coisa, né? Ele não fala só do superficial em si, né? Ele consegue chegar na base. Eu adoraria ver isso. Mas só tem uma questão no livro pra mim que me fez não ser o meu favorito do Lima até agora. Meu favorito ainda é o Policarpo. Mas é porque é um livro muito sarcástico, né? Uma Sim. sátira assim, página atrás de página e tal, tal, tal. E aí chega uma hora que eu acho que ele fica um pouco cansativo, porque uma coisa é quando você tá acompanhando um personagem, como em Policarpo, que você acaba vendo, né? Que ele vê verdade no que ele faz, né? Ele acredita no que ele tá fazendo. Então, você quase que fica com dó desse imbecil. Mas na sátira, uma sátira, e aí os militares? Os militares pintam o chão. E o manda-chuva não manda nada. Os ministros. Eu acho que fica um pouco desgastante. Eu vou ser sincera. Então, eu acho que assim, não foi o meu Lima preferido. Mas o Lima Barreto é um Lima Barreto. Então, acho que sempre vale a pena ler qualquer coisa dele, porque vai ser melhor do que. A gente já fala isso de alguns outros autores, mas meio Lima Barreto é melhor do que muita coisa que tá aí hoje. Então, acho que vale como pra dar uma risada. Ele tem esse tom meio que é a junção de várias crônicas, né? Então, assim, eu nunca fui dado a ler livros de crônica, né? Eu não tenho esse costume, não tenho esse gosto. Respeito muito o gênero crônica, que ele não leve para o lado pessoal, mas sinto também esse cansacinho de você ter algo muito jornalístico, muito expositivo o tempo todo, né? Isso acaba dando uma quebrada na fluidez da leitura. Porém, quando você tem outras experiências com Lima, isso vai se encaixando melhor, você cria pontos em comum. Então, se você quiser acrescentar algo ou formar o seu multiverso Lima Barreto, vale muito a pena conhecer os Brusundangas aí, aumentar o seu repertório de tuitaços também. Hum, É isso. Uma leitura que Muito bom. é bom, legal. Boa. E aí, para minha escolha, eu fui bem literal e eu escolhi o Presidente e o Sapo, da Carolina de Roberts, ou Caro de Roberts, já vi dos dois jeitos. Saiu em 2022 pela Dublinense. Faz tempo que eu não li um livro da Dublinense. Mais um uruguaia, quer dizer, ela é americana, mas descendente de uruguaia, Uhum. enfim, mas mais um uruguaia que eu trago aqui no baile. Eu não sei por quê, mas enfim. É o que é, né?
E aqui a gente tem um presidente modesto, conhecido como o É, presidente né? mais pobre do mundo, que recebe uma jornalista europeia para falar da vida dele, conversar sobre os problemas que assolam as democracias, no mundo atual. Então a gente vai literalmente assim, 100 anos no tempo. O seu saiu em 1922, o meu em 2022 aqui no Brasil. Então, dois livros que de certa forma dialogam, é, mas me conte, o que você achou de O Presidente e o Sapo? Cara, eu acho que é uma experiência válida. Eu achei maneiro. Tipo assim, ele tem essa coisa muito, muito expositiva, muito presente numa literatura que é muito. É o que ocupa mesmo boa parte das prateleiras, né? E, então ele tem essa coisa de tentar brincar com a realidade, promover uma ficção de episódica, não é uma autoficção, né? Mas essa questão episódica e tal, e aí ela mexe um pouco com a fábula de haver o sapinho na masmorra que o cara tá, e ela vai costurando para tentar falar um pouco da realidade dela. Eu acho que é um caminho interessante, é um livro simples, é, veio numa esfera de tempo em que bastante. Teve um filme que saiu, acho que tá no Netflix, inclusive, sobre o Mujica também, da época dele de prisioneiro, né? E isso acaba juntando nesse acervo ficcional, nesse acervo artístico, sobre uma figura que é muito importante para a América Latina. Entender o Mujica, entender o que foram as ditaduras latino-americanas, e manter, né, e permanecer com essa memória e expandir para nós que somos brasileiros principalmente é muito importante porque a gente toca muito pouco nos assuntos que tangem aos nossos vizinhos. A gente toca muito pouco nos nossos assuntos, né? No que tange aos nossos vizinhos ainda mais. É verdade. Mas ele tem essa mesma pegada dos livros que eu reclamo sempre, assim, de ser muito expositivo, às vezes muito óbvio, em determinadas paradas, assim. Mas é maneiro, pô. Pra quem não conhece o Mujica, por exemplo, é uma boa introdução. É bacana. Existe uma Eu acho paradinha. que a pegada de tentar dar um tom mais filosófico com o sapo, né? Ele ter conversas muito filosóficas com o sapo, que basicamente é o que mantém a lição na prisão, né? Isso, Ele ficou em solitário durante muitos anos, o que dizem que é uma coisa terrível para a mente. E aí ele começa a ter conversas com esse sapo imaginário, onde ele discute coisas do país, ele discute ideias. Eu acho que a gente aqui já falou mais de uma vez sobre como a gente vê muito a literatura como remédio, né? Como ajuda, como apoio. Mas a literatura é palavras, né? São ideias, são conjecturas, são histórias. E é basicamente isso que ele cria com aquele sapinho, né? São histórias, são ideias. isso, Então é meio que as palavras salvam. É uma forma, talvez eu acho, de, né, ele manteve a sanidade porque ele tinha essas conversas, porque ele tinha alguém com quem desenvolver ideias. E eu acho que fala muito sobre a nossa necessidade do outro, que tem tudo a ver também com o que o Mujica pregava, né? De sociedade, comunidade. Eu acho que foi um bom tributo ao Mujica. Eu gostaria que ela fosse aberta sobre quem era o livro, porque no livro em nenhum momento ela fala que é ele, a gente, óbvio, sim. pressupõe, ela dá todas as dicas, então quem conhece a história dele vai saber que é. A capa da Dublinense é bem óbvia que é ele. Mas fora isso, eu achei mais superficial do que eu esperava, meio bobo, às vezes, eu confesso, assim, meio quase beirando o infantil. E, e aí eu falei, bom, tá bom. Dizem que a Caro de Roberts tem um livro chamado Cantoras, que é muito famoso, eu acho que é o mais famoso dela, o mais aclamado. Eu pretendo ler esse, mas esse aqui pra mim foi assim, terminei e falei, tá bom, foi bom, um livro lido. Esse lance da capa é porque eu li no Kindle, né? Então, Hum, o Kindle ele já pula direto pro, pra contracapa ali, né? hum, E como eu vou lendo coisas em sequência, raramente eu acesso minha biblioteca assim, fico escolhendo pela capa. Eu não tava com essa entendi. memória. Mas eu acho que, pô, a Dublinense não teve uma sensibilidade ao fazer essa capa, pô.
Era melhor, tipo assim, porque é tão óbvio que é o Mujica, mas ela não fala que é o Mujica. Então ela não queria falar que é o Mujica. Então, eu acho que ela queria que a gente talvez Entendeu? idealizasse este presidente para ver que mais presidentes deveriam ser assim. Isso Ela não aí. deixa claro que é o Mujica ou que é o Uruguai. A Isso gente aí. pressupõe que são as duas coisas, porque ela fala que é um país pequeno na América do Sul, ela fala que é o presidente mais pobre do mundo, que é como chamavam ele, mas o resto fica no ar. E tem Fusca, a cadelinha que ele atropelou, tudo isso Isso, é biográfico, pô. exatamente. Exatamente. Mas o lance todo é que ela não quis dizer. Aí você botar o É. Mujica na capa é uma parada que é anticlimática, assim. Você tira um pouco da magia de descobrir também, né? É, pô. Você já tem um É, sapinho lá, já tem as formiguinhas que ele ignorava, eu né? acho. Agora, uma parada que me incomodou bastante nesse sentido é que quando foi chegando pro final, conforme as explanações foram ficando, né, menos filosóficas e mais expositivas mesmo, é essa tentativa de transpor e, e forçar com que o nosso Mujica opinasse longamente sobre o que seria o governo Trump, né? O primeiro governo Trump, assim, né? Ou que estava sendo, na verdade, não o que seria. Porque já tinha uma questão ligada aos presos de Guantánamo, que o Uruguai recebeu, né? E tal, várias situações acontecendo. E eu acho que, tipo assim, entendo que o público dela é majoritariamente estadunidense, né? E ela tentou fazer essa reflexão através da literatura, da ficção. Mas eu achei que foi um salto, assim, meio, Meio do nada que apareceu. meio É, forçado. Foi um eu salto também achei. Vamos forçado. falar da sua história, do seu passado, da sua prisão e o governo Trump. É um bom livro, mas é isso. Eu vou procurar as cantoras que me veio muito bem recomendado, eu tenho visto bons comentários. Mas quem tiver interesse em ler sobre o Mujica, acho que o Presidente e o Sapo pode ser uma boa pedida para Pô, vocês, como a parte introdutória, assim, eu acho maneiro. Acho legal, né? interessante. E gostei, curti que ela trabalhou com essa coisa meio da fábula, assim, né? Essa coisa É, meio. isso foi legal mesmo. Foi bem feito, Foi na bacana. verdade. Eu gostei do Sapinho. É, contem pra gente a interpretação de vocês de presidente, livros que vocês recomendariam dentro do tema. E agora a gente sorteia o tema do próximo baile, não é isso? Isso. Tá, 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 tá. Rodando, rodando. Frutas. Opa! Ai, Deus. Então tá bom. Ótimo. Frutas é o tema, então, do nosso próximo baile que vai acontecer daqui 1, 2 meses. Vocês sabem que a gente não está prometendo data, porque agora a gente vai analisar o tema, escolher os livros, ler os livros e trazer para vocês aqui. Então, frutas, É isso. ok? Lembrando Então tá que bom. não pode ter repeteco, açúcar de melancia já foi, hein? Já foi. É, e tem um vídeo inteiro aqui da gente falando dele. Para quem já leu essa loucura aí, acompanha lá. É Então é isso. isso. Bom carnaval para quem é do carnaval, bom descanso para quem é do descanso e a gente se vê no próximo vídeo. Isso. Tchau. Tchau.